Gente querida, que momentos preciosos temos vivido juntos nesse devocional. Você já percebeu que não é um simples devocional, mas uma palavra recheada de informações muito caras para a fé cristã. Vivemos numa sociedade imediatista e egoísta. Nossa história muitas vezes é desprezada. Que dizer então da história da igreja cristã, manchada pelo sangue dos mártires que serviu de adubo para que chegássemos até aqui? A maior parte dos cristãos não conhece sua própria história. Através dos vídeos do canal e do nosso devocional, nós podemos conhecer essa história e compreender o que o Senhor tem para nos ensinar através dela. Cremos nesse Deus maravilhoso que sustentou a sua igreja através de tanto sofrimento, para que seu povo fosse mais preparado para toda a boa obra. Exatamente isso que você está ouvindo. A história da igreja não termina em Atos dos Apóstolos. Ela tem o propósito de nos moldar e nos tornar mais aptos para os desafios que enfrentamos, no nosso dia a dia. Quando momentos difíceis vierem sobre nós, e eles sempre nos alcançam, a forma como Deus conduziu a sua igreja ao longo dos séculos vai nos fazer considerar que Ele continuará nos conduzindo. Amém. A perseguição promovida por Diocleciano e seus sucessores Galério e Maximino Daia foi fruto de uma jogada política de Galério para tomar o poder. O julgamento de Deus veio sobre Galério. Ele teve uma morte horrível, 5 dias após assinar o edito, dando fim à perseguição. No entanto, para desespero da igreja perseguida, Maximino Daia, o César de Galério, que era seu sobrinho, só esperou a morte do seu tio para continuar estabelecendo sua política contra os cristãos. Segundo nos conta o historiador cristão Eusébio, nos territórios de Maximino Daia, o que se fazia era furar um dos olhos dos cristãos, ou então quebrar uma de suas pernas, para depois enviá-los aos trabalhos forçados nas pedreiras, nas minas. Se você tem acompanhado a série Depois de Cristo, você sabe que trabalhar nas minas era pior do que a morte. Você já passou por uma situação difícil que lhe fez chegar a pensar em tirar a sua própria vida? A depressão leva muita gente a pensar dessa forma, sobretudo em nossos dias. Mas eu quero te dizer que aqueles cristãos foram forçados a viver numa situação degradante e de extremo sofrimento. Eles viram todos os seus sonhos desmoronando diante de si. Parentes e amigos sendo martirizados por professarem sua fé em Cristo e tiveram que passar por toda a sorte de sofrimento por não aceitarem negar o senhorio de Cristo em suas vidas. Eu disse que a vida nas minas era pior do que a morte, não foi? Mas sabe o que é pior do que a vida nas minas? Aqueles cristãos sabiam muito bem qual era essa resposta. Eles sabiam que pior do que viver nas minas era viver no conforto de uma casa por ter negado a Jesus Cristo. O testemunho dos mártires deveria nos fazer repensar o real valor das coisas. Uma vida centrada em si é que é pior que a morte. Passar por esta vida sem conhecer o Senhor da vida é pior que a morte. No entanto, Jesus veio morrer a nossa morte para nos dar a sua vida. Aqueles cristãos sabiam que morrer por Cristo era um grande privilégio e que eles eram felizes por serem injuriados e perseguidos por causa de Cristo e regozijavam-se e exultavam porque Jesus, no Sermão da Montanha, havia prometido que os que passassem por isso teriam um grande galardão nos céus. Qual a fonte do seu sofrimento? É por uma causa nobre, podemos dizer assim, como aconteceu com aqueles cristãos? Ou o seu sofrimento tem como causa as suas escolhas e decisões diante dos caminhos que você mesmo traçou? Seja como for, Jesus é mestre em solucionar problemas. O Senhor tem a solução para te tirar desse vale de lágrimas. Ouça a voz de Jesus te chamando novamente para caminhar com Ele. Guarde isso aí e põe em prática. Hoje mesmo. Leia a Bíblia e faça oração. Tem uma música infantil que ensina isso. Através das Escrituras, Deus fala conosco. E através da oração, nós falamos com Deus. É assim que um grande relacionamento vai começar entre você e seu Pai Celestial. Nunca deixe de fazer isso. E você verá
que a sua vida jamais será a mesma. Se você se compromete a fazer isso, escreva abaixo: eu me comprometo. Que assim seja. Em nome de Jesus. Até amanhã.